Boa noite a todos. Vamos iniciar daqui a uns 2 minutos o nosso evangelho dessa noite. Vamos aguardar a entrada de alguns irmãos para que possamos juntos começar mais um estudo do evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Boa noite, já estamos aqui na nossa sala. Anilton, boa noite, Tarcísio, Teodósio, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Muito obrigada pelas vibrações. Vanúzia, vamos juntos nessa noite nos juntarmos a um só pensamento para que possamos receber as bênçãos do Senhor, né, e que possamos também nos sentir intuídos, né, iluminados pelos nossos irmãos de luz, nossos benfeitores espirituais que nos acompanham. Boa noite Vanessa, boa noite a todos. Então hoje, né, 24 de novembro de 2020, nós estamos iniciando mais um evangelho, mais um comentário do evangelho. Eu sou Vera Leitão Cardoso, sou trabalhadora da Casa de Francisco. Me sinto enormemente agradecida de estar aqui com vocês mais este dia, tá? Então, hoje, né, para começarmos nosso momento, vamos agradecer ao nosso Deus Pai misericordioso que pela sua bondade infinita nos tem com toda a sua paciência, nos ampara em todos os momentos de nossa vida, aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiãos, que estão conosco, sempre nos ajudando, vibrando por nós, a cada atividade, a cada situação dessa nossa existência. Boa noite, Dani, Conceição, Evandro. O tema de hoje que eu escolhi, né, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados, pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem, como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência se esforçam. Todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma,
única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos carnais, né? Não tem motivo nenhum para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então, esse tema que envolve ninguém, quando Jesus diz que ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, nos remete ao princípio da reencarnação, né? À época, né, os judeus já eram reencarnacionistas, e Jesus sabia disso, não é? Então a reencarnação, nesse ponto do Evangelho, ele vem nos chamar a uma reflexão de que a reencarnação, ela perpassa sobre as nossas vidas para fortalecer os laços de família. Muitos, né, pensam que não, né? Porém, se não tivéssemos a reencarnação, como teríamos chances, oportunidades de fortalecer os laços que unem uma pessoa a outra? Esses laços, quando estão no caminho do bem, não é? Eles precisam ser fortalecidos para que a cada existência, né, possa mais e mais chegar a uma depuração dos sentimentos, extraindo daí o egoísmo e extraindo aí a força das paixões terrestres, as paixões da carne. Então o texto, ele nos deixa assim, de uma forma muito clara, é um texto simples, direto, quando diz que no universo existem moradas para todos. Foi assim mesmo que Jesus disse: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então, como posso eu imaginar que estarei aqui somente neste planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e somente uma vez? O que seria de nós se não fôssemos dados a essa oportunidade de estarmos juntos novamente com aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que tanto amamos, que tanto temos afinidades, que temos simpatias, não é? Então, o texto ele diz isso, e diz que quando os espíritos, não é? Quando os espíritos quando nós desencarnamos, os espíritos amigos, né, e nós nos buscamos, nos encontrar, né, no universo. Né? Então, o texto, ele diz que é como se nós estivéssemos voltando de uma viagem. Vamos chamar também aqui a atenção para que, mesmo que nós saibamos que não existe a morte, que é uma passagem, e que nós temos experiência, temos possibilidade de ter outras reencarnações, nós também temos que ter o compromisso de viver a vida que temos agora, com força, alegria, com perspectivas de superar os problemas, para que nós possamos, no momento certo do desenlace, nós termos pelo menos o aconchego daqueles que nós temos as nossas afeições de alma para alma. E assim, o texto também fala que muitos de nós, né, todos nós temos as nossas afinidades, né? Mas nos chama a atenção para quê? Para que nas nossas relações da existência atual e das nossas existências, que a gente busque realmente dar o nosso melhor, né? Por quê? Porque nós trabalhamos com a lei do progresso, não é? Nós estamos aqui para ter a possibilidade de estarmos juntos de uma forma melhor possível. Porém, o texto também deixa claro: será que a afeição, o relacionamento, na verdade, simplesmente por interesse, simplesmente pelas paixões, simplesmente pelaquela questão material e questão corporal, haverá realmente um sentimento e uma relação que vai subsistir após o desencarne? Será que quando nós temos relacionamento, seja de amizade, seja de homem e mulher,
seja de trabalho, será que essa relação, quando ela existe apenas o interesse, né? Existe um sentimento profundo? Existe realmente aquilo que chamamos da afeição real? Né? Então o texto nos chama a atenção para que não. Né? Que geralmente quando acontece isso do lado de lá, né? Quando não é uma relação verdadeira e que a origem não foi o amor, não foi o interesse de realmente amar ao outro no sentido de que possa ser uma pessoa, um amigo que está ali do teu lado, o irmão, o esposo, o filho, para que o teu progresso, o aperfeiçoamento do teu espírito siga em frente. Se não for assim, provavelmente não iremos buscar esses irmãos, né? Quando no mundo espiritual. Nós geralmente buscamos aqueles que temos afinidade. Mas isso serve para quê? Não é para separação de grupos, de pessoas, não é? Mas é porque nós também temos que respeitar e entender, né, como é que eu posso dizer? O degrau que cada um tem se esforçado para subir em cada existência. Então o texto ele diz isso, que essas relações são duráveis. Por quê? Porque são duráveis somente as afeições espirituais, né? Não as de natureza carnal. Por quê? Porque as de natureza carnal, gente, elas vão se extinguir. Por quê? Porque a causa que lhe deu origem foi carnal, foi corporal, né? Então ela não persiste, ela não tem um efeito duradouro. E aí que entram também a misericórdia divina, de possibilidade de reencarnarmos e, quem sabe, estarmos juntos novamente com essas pessoas para outras possibilidades, né, de relacionamentos e de aperfeiçoamento espiritual. Uma das coisas que eu também achei muito interessante nesse item do Evangelho é que nós temos sempre que lembrar que não estamos sós, nunca. Porque as pessoas que são da nossa família universal, porque nós fazemos parte de uma família universal, mas aqueles que estão mais ligados a nós, por termos vividos por muitas outras existências juntas, nós conseguimos ir melhorando a nossa forma de nos relacionar. E aqueles que conseguem estar à frente de nós, que conseguem ficar mais livres dos sentimentos negativos, aqueles que ainda nos deixam retardatários nessa vida, eles podem até não reencarnar conosco, mas estão, através do pensamento, nos ajudando. E muitas vezes, o que fazemos? Nós tapamos os nossos ouvidos. Não queremos, muitas vezes, nem sequer captar as mensagens que nos são enviadas, porque nós somos realmente seres abençoados e nós recebemos sopros aos nossos ouvidos. Só que se nós estamos simplesmente sintonizados com as coisas da terra, nós não conseguimos captar aquilo que vem do universo e do mundo espiritual, que muitas vezes sofrem, muitas vezes choram, se esforçam para estar conosco e muitas vezes nós, naquele momento, não estamos na mesma sintonia. Isso, eu passo por isso, com certeza todos vocês que estão ouvindo já passaram por alguma situação assim. Às vezes nós não valorizamos a nossa intuição e aí nós decidimos ir por outro caminho e aí o que acontece? Muitas vezes aquele caminho era realmente o caminho que nós não deveríamos ter seguido. Não é? Então, que nós tenhamos maior sensibilidade, mais oração, mais introspecção, tirar um momento do dia para fazer esse tipo de reflexão, porque nós sabemos que esses seres, né, que possam não ter estar encarnados conosco, né, nessa existência, mas já estiveram em outras e estão velando por nós, porque Deus, ele é tão misericordioso que ele consegue, né, dar além do livre-arbítrio para nós, a inteligência, o livre-arbítrio, ainda nos coloca seres maravilhosos para nos apoiar, porque sabemos que as nossas quedas, elas vão existir, senão não estaríamos aqui.
nesse planeta. Então, no final do texto, quando ele diz, no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente pelo motivo de interesse, esses nada realmente são umas para as outras. A morte as separa da terra e no céu, não é? Agora, o que eu entendo dessa mensagem, que foi bem pontual, mas existirão possibilidades, na minha percepção, de outros pontos e estudos da doutrina espírita, que, mesmo assim, um dia podemos estar novamente com essas pessoas, embora, se o sentimento não foi de alma para alma, de uma afeição profunda, ou uma afeição que saiu realmente do fundo do coração, nós não vamos procurar esses irmãos novamente. Nós vamos procurar aqueles que nos são simpáticos, aqueles que nós temos afinidades, aqueles que quando saímos do nosso corpo no momento do desencarne, muitas vezes estarão lá com os braços abertos para dizer, nós estamos aqui também contigo, meu irmão ou minha irmã. Então, nós vamos chamar a atenção para quê? Que a reencarnação, ela fortalece os laços de família, porque Deus permite que nós possamos estar nesta vida, em outra vida, um momento como filho, um momento como mãe, um momento como pai, um momento como amigo. Quantas vezes nossos amigos são muito mais ligados a nós do que às vezes o irmão, não é? Então, não necessariamente estaríamos na mesma casa, mas estaríamos aqui na mesma existência. Então, essa mensagem eu acho muito interessante, não é? E dizer que, se não entendermos que o nascer novamente para conhecer o reino de Deus é um nascer também interior e um nascer em cada reencarnação que nos é permitida, como vamos subir aos degraus, mesmo que de forma lenta, como vamos chegar ao momento de dizer, não vamos chegar à perfeição, mas nós vamos nos apropriar um pouco mais do sentimento de amor que Jesus nos deixou em seu legado, né? O amor ao próximo. Então, a reencarnação realmente fortalece os laços da família no entendimento especificamente no caso da nossa doutrina espírita, que é consoladora, não é? Então, eu deixo aqui o meu abraço, pedindo a Deus nesse momento que todos vocês e todos nós, familiares, e todos os nossos irmãos do nosso planeta Terra sejam abençoados, para que nós possamos entender essa família universal como recebendo nessa hora toda a luz, toda a bênção de Deus que tanto precisamos e que nunca nos falta. Apenas que nós possamos sentir Deus em nosso coração, sentir que a sua misericórdia de nos dar a possibilidade da reencarnação seja realmente incutida em nosso espírito, no nosso entendimento, de acordo, lógico, com a percepção e o avanço espiritual de cada um. Mas o chamado, ele já existe há muitos e muitos e muitos tempos atrás, porque quantas religiões ou quantas filosofias, né, reencarnacionistas já vinham discutindo e falando isso antes mesmo do surgimento da doutrina espírita. Então, um abraço bem grande, que Jesus abençoe, que Deus ilumine a semana e que eu desejo de todo o meu coração paz e bem a todos. Muito obrigado por estar comigo nesta noite, porque vocês sabem que também é um presente muito grande estarmos aqui juntos. Então, boa noite e paz e bem a todos.